Eu vou contar pra vocês hoje como foi que eu comprei este apartamento, que é o apartamento onde eu moro, sem financiamento. Então, se liga nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais, sou economista e educadora financeira e este é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira. Antes de eu falar sobre este apartamento, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que também quer comprar o seu imóvel. Bom, é uma história um pouco longa que começa quando eu estava na faculdade, porque eu não cheguei aqui assim, do dia para a noite, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um objetivo. Meu objetivo era fazer um intercâmbio no Canadá. Essa história eu sei que eu já contei para vocês. E eu comecei a trabalhar e a juntar dinheiro para realizar este meu objetivo, né? De fazer meu intercâmbio no Canadá. A minha ideia era passar 6 meses lá e no meio da faculdade. Só que eu era bolsista universitária, eu era bolsista de pesquisa. E se eu saísse, trancasse por 6 meses o meu curso, eu ia ter um grande prejuízo, porque eu não ia conseguir voltar e ser bolsista, né? Porque uma vez você perde a vaga de bolsista, você não consegue voltar. Então eu resolvi que eu ia continuar juntando dinheiro e ia fazer o meu intercâmbio quando me formasse. Eis que, quando eu me formei, eu estava trabalhando e ganhando muito bem. Eu ganhava bem mesmo. E aí eu juntava bastante dinheiro. O intercâmbio se tornou uma coisa para quando se desse. Então eu tinha aquele dinheiro ali parado, praticamente sem nome, porque eu desisti daquele meu objetivo naquele momento e não sabia se eu ia conseguir realizar ele em algum outro momento. Então eu comecei a dar vários nomes para aquele dinheiro, né? Porque uma coisa que eu sempre fiz foi dar nome ao dinheiro. Então eu comecei a dar vários nomes e aí pensei, eu vou comprar um carro. Gente, comprar um carro, eu usava o carro da minha mãe. Então eu tinha um carro. Eu não precisava ter um carro para chamar de meu. Eu sabia dos custos e aí eu pensava em todos os custos de ter aquele carro. E disse, não é isso que eu quero ter. Eu preciso pensar o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu não tinha como meta virar milionária, nada disso. Eu tinha a minha cabeça naquela época era uma cabeça de eu junto dinheiro para realizar algo e eu preciso ter sempre ali uma reserva. Eu não pensava em minha aposentadoria. E aí eu comecei a pensar em várias coisas e aí minha mãe disse, minha filha, compre o seu apartamento. Eu disse, minha mãe, o dinheiro que eu tenho dá para fazer um intercâmbio, dá para comprar um carro, mas não dá para comprar um apartamento. Aí ela disse, mas de entrada, eu analisei o mercado, eu já era formada, eu entendo disso já há bastante tempo, de investimentos, tudo. Como eu já era formada e aí eu conhecia o mercado, eu comecei a analisar o mercado imobiliário na época. Para vocês se situarem, isso foi em 2003. E aí eu disse, eu vou dar entrada num imóvel, dei entrada num apartamento, eu tinha dinheiro para dar entrada no apartamento, pagar as parcelas, porque eu ganhava bem para isso. E minha ideia era, quando forem entregar o apartamento, eu vendo e daqui para lá eu já decidi o que é que eu vou fazer. Eis que chegou o ano de eu receber o apartamento. Este ano era 2007. 2007, eu já tinha ali pagado várias coisas, já estava ali o apartamento pronto, eu disse, vou vender. Mas eu ia casar, né? E quem casa quer casa. Então eu decidi que eu ia ficar com um imóvel e na época a pessoa com quem eu ia me casar iria assumir comigo uma prestação de financiamento. Sim, eu ia financiar um imóvel. Mas eu não estava satisfeita com aquilo e minha mãe também não. Então ela disse, minha filha, eu lhe empresto o dinheiro. Então eu tive sim um financiamento, mas não foi um financiamento, foi um empréstimo. Eu lhe empresto o dinheiro, você quita e você depois me paga. Minha mãe, quando é que eu vou lhe pagar este montante que falta? Né? Era algo em torno de 64 mil. Quando é que eu vou lhe pagar isso? Ela disse, não se preocupe, sei que você vai me pagar. Eu disse, então tá bom. Aceitei o dinheiro emprestado da minha mãe, quitei o apartamento e 2 anos depois eu quitei o apartamento
a dívida que eu tinha com minha mãe, porque eu vendi o apartamento, né? Eu me separei, então eu vendi o apartamento, eu não ia ficar com aquele imóvel. Aliás, antes de eu me separar, eu já estava em processo de venda daquele imóvel. Então, eu disse, ok, recebi o dinheiro, paguei a minha mãe e eu fiquei com aquele dinheiro. Eu estava perdida no momento, eu não tinha um objetivo claro, meus objetivos eram todos meio malucos, né? Pelo momento que eu estava passando, porque eu vendi no processo de divórcio e o dinheiro era todo meu, porque eu paguei antes de casar. Então eu estava com aquele dinheiro e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, minha mãe fez a proposta. Ela tinha esse imóvel que estava na planta, né? E disse, minha filha, por que você não compra este imóvel da minha mão, né? E depois você me paga o que já foi pago. Minha mãe tinha comprado esse imóvel em 2008. E eu me separei em 2010, né? Então isso aconteceu, ela tinha já pago 2 anos, já tinha pago algumas coisas aqui. E aí eu disse, então tudo bem. Peguei o dinheiro que eu tinha e paguei a ela. Tudo que ela já tinha pago, porque meu imóvel, meu primeiro apartamento valorizou bastante, tá? Vendi pelo preço de praticamente 2 do que eu paguei. Ele dobrou de preço. Então eu disse, tudo bem. Aí eu comprei este imóvel na mão da minha mãe, ainda na planta. E aí eu fui pagando, eu tinha dinheiro guardado, que eu guardei durante os 2 anos. No processo de divórcio teve todos os valores do casal ali revistos e eu fiquei com minha parte do patrimônio que foi construído durante o relacionamento. Então eu peguei e disse, comprei esse apartamento, paguei o que eu devia à minha mãe, paguei o que ela tinha pago daqui, assumi o apartamento até a data de entrega, que era muito rápido. E quando ele foi entregue, a minha felicidade foi chegar na construtora e eles perguntarem, sim senhora, e a senhora vai fazer o que para quitar este imóvel? Vai fazer um financiamento? Eis aqui os documentos. Eu disse, não, olha que legal, me dá teu número que eu vou fazer uma transferência neste exato momento, me dá o número da conta que eu vou fazer uma transferência nesse exato momento que eu vou quitar este imóvel. Tá? Eu tinha 29 anos e eu estava comprando e quitando um imóvel, né? A mesma idade que eu tenho hoje, né? Eu tinha dinheiro para isso, então foi uma satisfação muito grande eu conquistar isso, tá? Não era o meu plano desde o começo, certo? Ter um imóvel quitado foi uma coisa que foi incentivada por minha mãe, mas que foi uma decisão que, influenciada ou não, foi uma decisão acertada para mim. Por quê? Quando eu quitei, que eu me separei, eu fui morar de novo na casa da minha mãe, eu aluguei o imóvel. Eu não queria morar sozinha naquele momento, então eu aluguei. E foi minha renda por muito tempo, porque o imóvel ficou alugado até quando eu vim morar nele há 2 anos atrás. 3 anos atrás, quase 3 anos atrás. Então, foram anos me rendendo bastante dinheiro, sem pagar R$1 de juros, certo? É possível fazer isso? É possível. Eu sempre fui muito organizada financeiramente. Essa organização me proporcionou isso. Foi o que fez com que eu conseguisse juntar dinheiro para cumprir aquele objetivo. Tudo bem que não era. Ariane, você sempre disse que dinheiro tem que ter nome. Não era o meu objetivo, certo? Tanto o primeiro apartamento que eu comprei quanto este. O primeiro eu comprei por ver que era uma boa opção de investimento, tudo. E esse eu comprei porque eu disse, eu preciso ter o meu dinheiro de uma forma que seja rentável, que construa um patrimônio, sim, as crenças e toda a influência da minha mãe fizeram com que eu dissesse, não, é interessante eu ter um imóvel, é interessante eu ter este patrimônio, este lugar. Então eu vou lá e fiz, certo? Sem que isso me custasse nada além do que o valor mesmo do bem, né, do imóvel. E ele me rendeu juros por muito tempo. Hoje eu moro tranquilo,
É um lugar que eu gosto, é um lugar bacana, porque quando a gente vai comprar, o primeiro apartamento que eu comprei, não era um lugar ruim, mas não era um lugar onde eu me sentisse como eu me sinto hoje nesse lugar, porque quando a gente vai comprar, logo quando a gente vai comprar, a gente leva muito mais em consideração o preço, né, que é o que caiba dentro do orçamento. A gente leva em consideração a localização e o nosso estilo de vida, a nossa necessidade naquele momento, que não é necessariamente a nossa necessidade mais pra frente, né? E aí tudo aquilo, eu comprei um apartamento, existia uma dívida, mas não era uma dívida com banco, com nada disso, era uma dívida que eu sabia que eu não tinha que ter toda essa preocupação para pagar, porque minha mãe me proporcionou isso, e eu sei que quase ninguém tem isso, tá? Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque eu tive esse suporte financeiro, mas minha mãe sempre foi alguém que me incentivou a fazer as coisas, a correr atrás das minhas coisas, e eu realizei isso, certo? E este é 100% realização minha, 100% pago por mim, né? O que é maravilhoso, é um nível de satisfação muito grande. Eu não sei muito bem quanto é que ele está avaliado, mas a última vez que eu consultei uma avaliação, esse imóvel está avaliado em próximo aos 300 mil, né? Ele não, obviamente na época eu não paguei esse valor todo, mas é um valor considerável. Se eu tivesse financiado, eu já teria pago muito mais do que 300 mil e ainda não teria terminado o financiamento dele, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. As nossas decisões nem sempre são bem certinhas, tá? Às vezes a gente vai ter influências externas para tomar uma decisão que pode ser certa ou pode ser errada. A gente só vai saber isso depois, quando chegar lá. Mas a gente precisa pensar e ver, tá? A minha decisão foi ótima, foi excelente e certeira para mim, né? Apesar de que hoje, se fosse hoje, eu compraria um imóvel? Provavelmente não, né? Eu tenho muito mais conhecimento, muito mais maturidade para definir determinadas coisas. Mas não seria uma decisão exclusivamente minha. Seria uma decisão minha em conjunto com o meu atual marido, com o meu marido, pra gente decidir como a gente iria fazer. Mas eu sou satisfeita por já ter o meu imóvel, por ele ter sido quitado, não pagar nenhum real de dívida com isso, porque eu tive essa possibilidade, né? Eu juntei todo o dinheiro, né? Paguei o que no primeiro eu tive que ter dinheiro emprestado, paguei todo o dinheiro em 2 anos. Não é uma quantia, naquela época ainda por cima, 64 mil, eu paguei um pouco mais do que isso. Não era uma quantia muito fácil para você levantar em apenas 2 anos, e eu consegui, ainda mais porque eu estava no começo da vida. Então, né, são coisas que a gente vai aprendendo, coisas que a gente lida diariamente e que às vezes a gente acha que não é possível, mas é sim, com organização, com disciplina. Nem todo mundo vai ter a ajuda que eu tive, mas com mais tempo você consegue, porque como eu disse, em 2 anos eu tinha dinheiro para pagar aquilo. Tudo bem, eu vendi, mas eu tinha mais dinheiro, né? Eu já vinha juntando dinheiro para aquilo, porque eu queria pagar, eu tinha aquela vontade de pagar, apesar de minha mãe dizer, não, minha filha, eu não tenho pressa nenhuma, né? Mas eu queria pagar aquilo rápido. Eu não queria ficar dependendo não sei quanto tempo depois para pagar a minha mãe. Não, era o meu objetivo. Então, como aquele não era o meu apartamento dos sonhos, não era o apartamento que eu queria morar, não era o apartamento que eu queria ficar para sempre, em 2 anos ele já estava em processo de venda, né? Porque eu ia buscar outra opção para morar em outra coisa, de outra forma, porque aquele lugar já não me cabia, né? Então, fica aí como experiência contada para vocês, como é que eu comprei o meu primeiro apartamento sem pagar nada, como eu comprei o meu primeiro apartamento e como eu paguei um apartamento muito rápido, sem precisar de financiamento.
Comenta aqui como é a tua relação com o dinheiro para você, como é que isso acontece, se você fez financiamento, se você se arrependeu, como é que você lida com o imóvel e as decisões, até mesmo dos seus objetivos, como é que objetivos que você traçou influenciado por outras pessoas influenciam na sua vida. Deixa aqui que eu vou comentar com você, vamos bater um papo sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!